Existe um padrão silencioso que desgasta muito mais do que parece. Ele não aparece como um problema óbvio, mas influencia praticamente todas as suas interações. Você começa a interpretar tudo como pessoal. Alguém responde de forma curta e você pensa que fez algo errado. Alguém muda o comportamento e você acha que é por sua causa. Alguém não demonstra interesse e você interpreta como rejeição. E, a partir dessas interpretações, surgem emoções: insegurança, ansiedade, desconforto. Mas existe um ponto central aqui. O sofrimento não vem do que aconteceu. Vem do significado que você atribuiu. E, muitas vezes, esse significado não é um fato. É uma interpretação. Na psicologia, existe um nome para isso: personalização. É quando você assume que eventos externos estão diretamente relacionados a você, mesmo sem evidência suficiente. Esse é um viés cognitivo. Ou seja, uma forma automática da mente interpretar a realidade. E ele não acontece porque você quer. Acontece porque o cérebro busca sentido. Ele tenta conectar pontos, criar explicações. Mas, muitas vezes, ele preenche lacunas com suposições. E essas suposições tendem a ser negativas. Foi comigo. Foi por minha causa. Tem algo errado comigo. E isso gera sofrimento desnecessário. Sentir não é o problema. Você pode sentir desconforto em uma situação social. Isso é natural. O problema começa quando você transforma esse sentimento em verdade. Eu me senti rejeitada, então fui rejeitada. Mas emoção não é evidência. É uma resposta interna. E, quando você não questiona essa resposta, você passa a agir com base nela. E isso reforça o ciclo. O estoicismo traz uma separação fundamental. O que depende de você. O que não depende. As ações, opiniões e reações dos outros não estão sob seu controle. E, mais importante, não definem quem você é. Quando alguém age de determinada forma, isso diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você. Mas, quando você leva tudo para o lado pessoal, você absorve aquilo como se fosse uma variação direta do seu valor. E isso te fragiliza. Outro padrão comum é a leitura mental. Você acredita saber o que o outro está pensando. Ele não gostou de mim. Ela está me julgando. Acharam estranho o que eu falei. Mas isso não é percepção. É suposição. E o problema é que você reage como se fosse real. Isso gera ansiedade social. E faz você se comportar de forma mais travada. Quando sua autoestima depende muito da aprovação externa, qualquer sinal é interpretado como avaliação. Você começa a monitorar o ambiente, a buscar validação, a evitar rejeição. E isso aumenta a sensibilidade. Você passa a perceber mais coisas como pessoais, mesmo quando não são. Existe um ponto lógico importante. Você não tem acesso completo ao que está acontecendo. Você vê um recorte, uma expressão, uma fala, um comportamento, mas não vê o contexto, o estado interno do outro, o que aconteceu antes. E, mesmo assim, tira conclusões. Isso aumenta o erro. Quando você leva tudo para o lado pessoal, você reage mais, se fecha mais, se defende mais. E isso afeta suas relações. Cria tensão, distância, mal-entendidos. A primeira interpretação não é necessariamente a correta. E desenvolver flexibilidade é pausar, questionar, considerar outras possibilidades. No fundo, a maioria das pessoas está preocupada consigo mesma, com seus próprios problemas, pensamentos, inseguranças. E isso muda tudo. Existe uma razão profunda pela qual você leva tudo para o lado pessoal.
o ego. Mas aqui, ego não significa arrogância. Significa o senso de identidade, a necessidade de se localizar no mundo. A mente está constantemente tentando responder: o que isso diz sobre mim? E, para isso, ela se coloca no centro das situações. Alguém age de forma diferente. E sua mente automaticamente tenta conectar isso a você. Não porque você quer, mas porque o cérebro busca significado. O problema é que essa centralização gera distorção. Nem tudo tem a ver com você. Na verdade, a maioria das coisas não tem. Epictetus já dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E esse julgamento, muitas vezes, é egocêntrico no sentido literal. Tudo passa pelo filtro "isso é sobre mim". E é isso que precisa ser questionado. Existe uma habilidade que muda completamente sua vida. Separar fato de interpretação. Fato. A pessoa respondeu curto. Interpretação. Ela está irritada comigo. Fato. Alguém não respondeu sua mensagem. Interpretação. Não gostou de mim. O estoicismo inteiro se apoia nessa distinção. Marcos Aurelius escrevia constantemente sobre observar os eventos como eles são, antes de adicionar significado. Porque o sofrimento começa exatamente no momento em que você adiciona interpretação automática. E, quando essa interpretação é pessoal, ela ganha carga emocional. Aprender a separar isso não elimina o desconforto imediato, mas impede que ele cresça. Quando você leva tudo para o lado pessoal, você não está reagindo ao que aconteceu. Você está reagindo à história que sua mente contou. E essa história é construída rapidamente. Automática. Quase invisível. Mas extremamente convincente. Ela não gosta de mim. Eu falei algo errado. Estão me julgando. E o problema não é a existência dessas histórias. O problema é não perceber que são histórias. Quando você não percebe, você reage como se fossem fatos. O estoicismo propõe algo muito específico: criar distância entre o evento e o julgamento. Observar antes de interpretar. Isso é treino. E muda completamente sua experiência. Uma das razões pelas quais você leva tudo para o lado pessoal é porque, no fundo, você atribui valor ao julgamento externo. Se alguém demonstra aprovação, você se sente validada. Se demonstra rejeição, você se sente diminuída. Mas aqui existe um erro estrutural. Você está usando uma métrica instável para definir algo essencial. O valor pessoal não pode depender de percepções externas. Porque essas percepções variam, mudam, são limitadas. Sêneca já alertava sobre isso ao falar da instabilidade da opinião pública. Hoje você é elogiada. Amanhã, criticada. E se você baseia sua identidade nisso, você nunca está estável. Quando você leva tudo para o lado pessoal, existe uma tentativa implícita: controlar como os outros te percebem. Você ajusta o que fala, o que faz, como se comporta, para evitar interpretações negativas. Mas isso é uma ilusão. Você não controla a percepção do outro. Cada pessoa interpreta a realidade a partir da própria história, das próprias emoções, das próprias crenças. E isso significa que você pode fazer tudo certo e ainda assim ser mal interpretada. O estoicismo é direto aqui. Foque no que depende de você. Sua intenção, sua ação, sua coerência. O resto não está sob seu controle. Existe uma prática muito importante aqui: parar de ajustar seu comportamento para evitar julgamentos. Isso não significa ser irresponsável. Significa parar de viver em função da interpretação dos outros. Você pode falar o que pensa, com respeito, agir com naturalidade e permitir que os outros interpretem como quiserem.
Isso gera desconforto no início, mas é uma forma de exposição. Você se expõe à possibilidade de ser mal interpretada e percebe que consegue lidar com isso. E isso reduz o medo. Outro ponto importante: nem tudo precisa ser entendido. Nem tudo precisa ser interpretado. Nem tudo precisa ter significado. Às vezes, algo acontece. E simplesmente acontece. Mas a mente insiste em analisar, interpretar, explicar. E isso mantém você presa. O estoicismo e até tradições como o budismo convergem nisso. Excesso de interpretação gera sofrimento. Aprender a deixar passar, sem elaborar, é uma habilidade. Existe algo libertador em perceber: você não é o centro da maioria das situações. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, com seus próprios pensamentos, com suas próprias inseguranças. E isso reduz a pressão. Você não precisa performar o tempo todo. Não precisa acertar sempre. Não precisa controlar tudo. Você pode apenas existir. Quando você muda essa forma de interpretar, suas relações mudam. Você reage menos, se defende menos, se fecha menos. E isso cria leveza, menos conflito, menos desgaste, mais espaço. Por que você para de transformar tudo em algo sobre você? No final, tudo converge para isso. O que te machuca não é apenas o que acontece. É o que você pensa sobre o que acontece. E, quando você leva tudo para o lado pessoal, você amplifica esse sofrimento. Mas quando você aprende a observar, questionar e não se fundir com essas interpretações, algo muda. Você continua sentindo, mas não se perde mais. E isso é liberdade.